Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano. Bem, eu sou o host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar aqui com vocês hoje, e hoje a gente tem um episódio fenomenal. A gente vai falar um pouquinho da experiência do cliente de atendimento na Leroy Merlin do Brasil. E para esse papo, eu trouxe aqui nossa convidada super especial, a Carla Santos. Ela é diretora de experiência do cliente e atendimento na Leroy Brasil. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Prazer, pessoal. Olá, tudo bem? Feliz em estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho desse perímetro, de como nós temos atuado aqui com a experiência do cliente. Pô, legal. Eu acho que todo mundo já passou por uma reforma ou por uma construção, já entrou em alguma das lojas ou já acessou o site da Leroy, aplicativo e tudo mais. Eu sou cliente, então posso falar com propriedade. Então é muito legal ter tua presença aqui. Mas eu queria entender um pouquinho mais, Carla, do seu background, Ok. até você chegar a essa posição, aonde você atuou, qual formação você teve, né? Uhum. Porque tem muita dúvida disso, né? As pessoas que estão entrando na área de experiência do cliente, estão ingressando, tem pessoas de outras áreas que, assim, fizeram agronomia, fizeram administração e estão querendo entrar mais nessa área de experiência do Uhum. cliente. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Eu costumo dizer que a minha carreira, ela não é uma carreira, né? Ela é uma identificação e uma paixão por poder, de alguma forma, transformar experiências das pessoas, em todos os âmbitos de atuação. Eu sou formada em administração de empresas e eu comecei na área de atendimento muito nova, né? Eu acho que, como a grande maioria das pessoas, acaba sendo ali uma porta de entrada em algumas empresas. Então, eu começo atuando como atendimento, né, numa operação de atendimento, e ali eu começo a entender o que é atender o cliente, né? Como que é Uhum. estar ali todos os dias, conhecendo dos processos da empresa. E eu acredito muito nisso até hoje, aonde é muito forte, eu falo isso para as pessoas, né, você, entrar numa área de atendimento de uma empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, te possibilita conhecer várias áreas, ou melhor, todas as áreas da empresa. Então você começa a se relacionar com a empresa de uma maneira que você conhece toda a jornada do cliente, desde o momento em que ele te escolhe para adquirir um produto, um serviço, satisfazer ali um desejo, um sonho ou uma necessidade. E a partir disso, você tem ali a possibilidade de entender qual é a sua área de especialização, por que caminho eu quero trilhar. Uhum. Então, dentro das organizações, a área de atendimento, que traz ali uma visão sistêmica bastante completa, te permite conhecer um pouco mais dos processos de financeiro, vendas, entre outros que possam existir ali para fazer, né, todo este motor girar. Então, eu passei algum tempo na área de atendimento e tive a oportunidade de começar a transitar dentro da própria área de atendimento, porque o atender Uhum. tem ali em volta todo um suporte, né, então a gente fala: "Legal, eu tenho ali as pessoas atendendo, mas eu tenho que pensar na tecnologia para atender, eu tenho que pensar na consolidação e otimização dessas informações para prestar ali um bom atendimento, eu tenho todo o suporte de back-office para garantir uma padronização, uma qualidade". Então a minha trajetória ela é muito curiosa, que eu falo que eu tive a oportunidade de fazer inúmeras movimentações laterais, dentro da área de atendimento. E aí é curioso, porque eu digo que, uma das empresas onde eu trabalhei como atendimento, eu idealizava uma área especialista, né, então eu falava: "Poxa, adoro aquela área, eu acho que tem tudo a ver comigo, como que eu faço para estar lá?". E há alguns anos atrás, eu costumo dizer que as oportunidades elas não eram tantas, né. Sim. Em algumas empresas as pessoas entravam para trabalhar e ficavam ali por anos naquela posição. Então não era, não, até os recrutamentos internos, eles eram mais limitados. Uhum. E eu idealizava aquela área, e aí eu esperava, eu falava: "Não, a hora que abrir um processo para aquela área, eu estarei pronta para ir para aquela área", que era uma área especialista, aonde fazia ali parte de um todo, né, dentro daquela estrutura. E é muito curioso, porque eu esperei por algum tempo essa oportunidade e a área na verdade, a vaga não surgiu e a área deixou de existir. Então, havendo ali algumas, reformulações, não existia mais aquela área. Eu falei: "Poxa, e agora?".
que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Quando eu me dou conta de que eu estava já há algum tempo, foram 6 anos no início da minha carreira atendendo. Eu brinco que hoje as pessoas em 3 meses elas falam: "Eu vou continuar atendendo", né. Aham. E foram 6 anos, e aí eu falei: "Poxa, mas eu estou numa área a qual eu me identifico, a qual eu tenho aqui habilidades", e fazendo essa autogestão, falei: "Se eu estivesse, né, não entendendo esse modelo de atuação, talvez eu não estivesse esperado tanto tempo", e o tempo passou que eu nem percebi, né. E aí eu começo a ter essa oportunidade, Cris, de fazer algumas movimentações laterais, não necessariamente processos de promoção, de crescimento, mas dado a bagagem, o conhecimento e já, a habilidade que eu tinha ali do atender, eu começo a me aventurar nessas áreas de back-office, de suporte à operação. Uhum. Então eu falo que eu fui control desk de operações de atendimento, eu fui planejamento, na época em que ainda nós fazíamos dimensionamento e forecast num Excel, Aham. né. Eu tive a oportunidade de atuar e constituir uma estrutura de qualidade que compunha monitoria, ainda no método antigo, né, Uhum. de ficar ouvindo ligação, preenchendo formulário, treinamento, toda elaboração e construção de bases de conhecimento que pudessem, então, suportar o atender dentro ali dos melhores tempos e da melhor forma para o cliente. Então, isso vai me fazendo ampliar cada vez mais a visão do que é atender o cliente, de quais são os conhecimentos de negócio que eu preciso ter para poder municiar este time e aqui sim começar a garantir-lhe uma excelência, uma qualidade, uma uniformidade nos nossos processos, né, Uhum. frente ali aos desafios que nós tínhamos. E isso vai me ampliando, obviamente, ali o escopo. Eu falo que a minha malinha de ferramentas ela vai ficando cada vez mais completa. E aí eu falo, poxa, será que de fato é aqui no atendimento ou é em alguma área especialista que suporta o atendimento? E aí eu tenho a oportunidade de fazer uma transição para projetos corporativos, né, então eu me torno gerente de projetos corporativos e aí eu vou conhecer toda a parte de tecnologia, de inovação, e aí eu lidero uma frente de mudança e implementação de CRM para a área de atendimento. Legal. Então mesmo em projetos de tecnologia, a gente precisava ter pessoas ali com este conhecimento para, obviamente, fazer as melhores escolhas, desenhar, né, ali os melhores fluxos e processos para a gente poder trazer toda essa parte de inovação. Então eu passo aproximadamente 2 anos e meio liderando essa frente de mudança, de implementação de CRM nas nossas áreas de atendimento e, obviamente, sempre buscando estudar e entender, porque observa que eu tenho a oportunidade de ir para uma estrutura que não é a minha área de formação e nem de Uhum. atuação, mas isso não impede que eu possa ir aperfeiçoar toda essa base, todo esse conhecimento e, obviamente, buscando cursos, buscando especializações, buscando ampliar esse conhecimento através, né, das diversas formas de aprendizagem que hoje existe, para que eu pudesse dar conta ali dos desafios no dia a dia. Foi incrível, né? Eu digo que toda a parte de planejar, fazer um processo de concepção, de detalhamento, de pensar fluxos e processos fim a fim, foi assim um diferencial incrível para toda essa composição do que era de fato atender e olhar do ponto de vista interno qual é a Uhum. melhor jornada e experiência que você pode oferecer, não só para o cliente, mas também para os usuários, né? Então, eu Sim. estava construindo um sistema para os meus clientes internos. E Uhum. como que eu fazia isso se refletir numa satisfação percebida ali para o meu cliente externo. Então, foi incrível. Mas passado 2 anos e meio, eu me lembro, né, que a minha líder falou: "Poxa, né, tá super bem, tá super tranquilo, você tá super dando conta aqui, mas a operação tá pegando fogo. A gente tem implementado ali uma operação nova, e aí, pra mim é muito difícil", eu me lembro dela dizendo, porque eu tô aqui, né, com 2 chapéus. Então eu tenho hora eu respondo por essa parte, hora pra mas eu não sei, e aí eu preciso da sua ajuda. E eu falei: "Poxa, quero voltar para o atendimento, quero voltar para o operacional". E uma operação 24/7 exigia para um caramba, a pessoa falou: "Mas você é maluca? Né, você está aqui em projeto, segunda a sexta", porque a composição da atividade, É diferente. ela difere, Sim. né. Mas eu sentia falta daquela coisa do dia a dia, das coisas do imprevisto, Aham. de encontrar caminhos alternativos para buscar ali uma melhor solução e resposta, e aí eu decidi voltar
para a operação. Então eu assumo uma posição de uma operação com um desafio de melhorar os principais indicadores, como nível de serviço, taxa de abandono, qualidade, produtividade, que são desafios grandes, né, e numa Uhum. operação ali que não era nova, mas havia passado por algumas mudanças de escopo de produto, de atendimento, de formação de novos negócios, inclusive. E eu vou e eu falo: "Não, vamos lá, eu adoro o desafio", essa coisa da transformação, de fato, mexia ali comigo, e aí eu retorno para a operação. Então aquilo que eu construí em projetos de tecnologia, depois eu recebo ali, e aí atribuindo inclusive o momento de fazer essa mudança de tecnologia para os times de atendimento, eu falo que é trocar o pneu do carro com ele em movimento, Uhum. de maneira que não fosse percebido pelo cliente de fora que a gente estava passando por uma grande transformação. Tá. Então isso foi muito rico, por quê? Porque me permite conhecer dos diversos pontos, os impactos que enquanto empresa a gente pode gerar para o cliente, mas também para os colaboradores que faz parte deste ecossistema, né? E como você fazer isso da melhor forma, trazendo os melhores resultados. Então eu pude, ao longo dessa jornada, fazer coisas que não estavam previstas e não foram planejadas. Então eu brinco, né, que quando eu estou na operação, eu sou convidada para liderar um processo de fusão entre empresas e cuidar de todo um processo de transição. Na ocasião, eu virei para minha chefe e falei: "Poxa, agora que eu consegui colocar a operação em ordem, não, mas eu acho que é importante". Eu falei: "Cara, vamos lá, vamos começar de novo". Então eu deixo uma operação mais estruturada, passado ali uns 2 anos e meio que eu havia voltado, eu brinco que eu falo que o meu ciclo é de 2 anos e meio, 3, tá. Aham. Organizado, então os indicadores mais controlados, e aí eu assumo uma nova missão, que é construir uma operação do zero, partindo de uma fusão entre empresas. E aí, cara, eu tive que descobrir coisas que eu nunca tinha trabalhado. Por exemplo, uma infraestrutura, porque eu ganhei uma operação que só tinha chão e parede. Não tinha PA, não tinha recursos. Então, me tornei especialista em infra, em telefonia. Então, eu tinha que trabalhar tudo que era relacionado à construção de uma operação do zero. Uhum. E, de novo, né, como que você lida com coisas que não estão no seu escopo? Então, buscar, obviamente, referências e estudar, e referência no YouTube, cursos que vão permitindo. Então, acho que, de uma maneira geral, resumidamente, essas transições laterais com estes desafios me ajudam a incrementando aqui essa visão mais 360 de todo esse ecossistema, como que é relacionar cliente, interesse dos acionistas, com uma boa Operação. experiência, fazendo com que o cliente perceba valor em tudo isso que está sendo feito. Então eu assumo, passado ali um período e todos esses movimentos, o desafio de construir uma área de eficiência operacional para dar suporte às operações de atendimento, então saindo um pouco do operacional, e aí eu vou mergulhar num outro mundo, que é trabalhar processos de melhoria contínua. Então não bastava mais pôr as operações no ar e trabalhar ali os indicadores, os KPIs que são operacionais, mas como que eu trabalho um olhar, e nós chamávamos ali na época de eficiência operacional, e aí eu vou mergulhar em formação e especialização de PDCA, Lean Six Sigma, que me Uhum. permite fazer análises mais profundas com implementação ou análise, teste de hipóteses que vão me permitir, ganhos mais perenes, sustentáveis ali ao longo da jornada. Então, eu faço uma transição dessa estrutura gerencial que eu tive o prazer de construir. Eu falo que, como é gratificante você poder construir uma estrutura e ter profissionais de alta performance, que têm características diferentes e são complementares entre si, né? Porque é uma área muito diversa, onde você tem que tratar vários pontos e você precisa buscar profissionais com os mais diversos conhecimentos, habilidades, e você consegue aqui trazer pessoas extremamente diferentes, mas que são complementares. E Uhum. esse time ser coeso ali nas decisões que precisam ser feitas. E atualmente estou na Leroy, né, há 3 anos e meio na Leroy. Também recebo ali o desafio de ajudar esse momento de transformação. É uma empresa muito bem, consolidada, mas havíamos ali coisas que precisavam ser organizadas para termos ali uma melhor percepção do cliente também em relação a toda essa jornada que é mapeada. Então,
Contando parece que foi simples, rápido e fácil, mas não, Não. já foram mais de 24 Ó, anos, que né, legal. nessa jornada, e é onde eu descobri que realmente o meu propósito era trabalhar transformações que gerassem impacto na vida das pessoas, sejam elas clientes internos ou externos, de maneira que pudesse entregar estes valores para o negócio, para os clientes e ser percebido, né? Eu acho que os valores, quando eles são percebidos, é o que te traz ali uma melhor satisfação daquilo que você está fazendo. Esse é o real resultado, É né? isso. E o legal é que, assim, você tá há 3 anos e meio na Leroy, só que Isso, essas experiências você passou por outras empresas. Quais que perfeito. foram? Bom, antes da Leroy, fiquei aproximadamente 20 anos na Porto Seguro. Então Legal. eu falo que eu tenho histórias longas. Os meus ciclos, né, eles são por atividades ou Atividades. desafios e não Aham, empresas, aham. mas é porque é uma história, né? Eu falo que para você construir um legado, fazer um processo de transformação, são etapas que você vai vencendo, Exato. né? Então eu entro numa empresa, ainda não tenho, eu entro muito nova, atender, aí vou buscar uma formação, busco uma formação que é mais ampla, então o que que a administração de empresa tem a ver com isso? Sim. Mas obviamente você começa a trabalhar outras coisas que vão te ampliando esse leque. Então fazer cursos de especialização, metodologia, trabalhar processos, isso vai ajudando você a ampliar esse escopo e trazer aqui um afunilamento e, obviamente o que você estuda, como você falou no começo, né? Poxa, mas às vezes tem uma pessoa que fez uma faculdade de culinária e está neste ramo. Cara, Tudo você bem, traz, né, aquela experiência ali, não tem problema, não porque você vai tem. se aprofundar lá, né? Exato. Legal. Você vai se aprofundar e você vai fazer novas descobertas e vai ter ali coisas que você vai descobrindo das suas habilidades, capacidades, que é uma surpresa para nós mesmos, tá? Às vezes você se depara com situações e fala, mas eu nunca fiz isso. E é super possível, né? Com Eu falo certeza. que a grande graça de nós seres humanos é essa nossa capacidade de se reinventar e fazer coisas que a gente mesmo não imaginava que era capaz de fazer. Né, e movimentar e transformar e fazer também com que as pessoas à sua volta possam acreditar e também se movimentar a partir disso. Legal. Eu estou na posição de liderança, falando gerência, diretoria, há aproximadamente 10 anos. Uhum. E, de novo, é um desafio. Eu falo que não existe hoje uma faculdade que te ensina a ser o melhor líder, né? Até porque você, a depender do momento, da maturidade, você precisa ter ali estilos de liderança que vão ajudar a trazer mais. Eu costumo dizer que até nesta posição de liderança você vai aprender e desaprender o tempo todo, Sim. né? Porque a depender do momento em que você está, você vai precisar mudar o seu estilo, você vai precisar encontrar outras É formas. muito adaptativo, né, ao cenário que você tá. Exato, Então, assim, tem o seu alvo ali que você precisa perfeito. atingir e você não pode ser um líder rígido, né? Você tem que ter a flexibilidade para tracionar esses resultados da melhor forma possível. Perfeito. E extraindo o melhor das pessoas, né? Porque quando Exato, você assume a posição de liderança, não é mais você quem entrega, exato. é a capacidade que você tem de influenciar para que o seu time possa ter as mesmas perspectivas, possa ter ali o mesmo olhar sobre a importância daquilo, e eu falo que é extrair dele o melhor, né? Como que eu faço que ele faça o melhor e até melhor do que eu faria se estivesse naquele Sim, lugar. Então, acho exato. que esse é a cerejinha ali que a gente busca incansavelmente nesses trabalhos. Oh, muito legal, mas conta pra gente, eu acho que todo mundo já conhece a Leroy Merlin, que não é Leroy Merlin, né? Eu vou pedir pra você falar em francês, por favor. Como que é o nome? Em francês a gente fala Leroy Merlin, Muito chique, né, gente? né? Muito Muito legal. chique. Mas Ma- Mas abrasileiramos. abrasileiramos, e tem que ser contextualizado mesmo, né? Eu acho que tem Perfeito. que pegar dentro da cultura do país. Mas fala um pouco para mim os números aqui do Brasil, assim, quantas lojas, qual que é a ordem de grandeza da Leroy, tanto no Brasil como no mundo também. Perfeito. A Leroy Merlin, ela está há 26 anos no Brasil, Tá, né? Hoje nós temos 55 lojas, uma recém-inaugurada em Jundiaí, que o pessoal tá incrível, não deixem de visitar quem tiver a oportunidade. É uma loja linda, assim como todas as outras, mas eu falo que inaugurar uma loja numa praça
De fato, para a gente é um evento, né? É impressionante a gente ver como o público se conecta, como isso é esperado. Então, a gente faz um trabalho ali de inauguração que começa bem antes dela inaugurar. É incrível os bastidores. Para mim, este mundo do varejo, de loja, também é novo, então é uma descoberta e tem coisas que a gente não imagina, né? Eu falo que como consumidora cliente Leroy, eu tinha uma visão que é totalmente diferente e todo o cuidado que nós temos ali para fazer uma inauguração, para levar para uma nova praça, entendendo ali quem é o cliente, quem é o público que ele busca e buscando trazer também ali uma regionalização, por mais que ela pareça 100% padronizada, se a gente prestar atenção nos detalhes, a gente vai ver que não é Uhum. 100% dessa forma. Então, dentro dessas 55 lojas, a gente vem trabalhando hoje com o modelo Express, então Tá. para podermos ter ali uma penetração maior em algumas regiões, porque São Paulo, principalmente, questão de espaço é um desafio, né? Então, temos 43 lojas que são as nossas big lojas, lojas grandes, que é onde a gente vai encontrar de De tudo, tudo. né? Então, desde o material de construção mais pesado, reforma, até um lugar para a gente buscar inspiração. Eu falo Uhum. que a Leroy, ela é mais do que uma loja ou uma empresa que vende material de construção. Não é, né? A Uhum. loja, a Leroy Merlin, ela tem como ambição ser um local de inspiração, de oferecer soluções para o lar, né? Para o meu ambiente, para minha casa, para o meu escritório, para minha casa de veraneio. Então, quando eu pensar em quero melhorar a minha casa, quero melhorar o meu espaço, quero adquirir um imóvel, eu consiga pensar Leroy Merlin, que vai ter desde o material de construção até o momento de inspiração. Estamos este ano com uma novidade. O ano passado tínhamos em algumas lojas, mas este ano a gente já colocou em todas porque foi um sucesso. Aliás, o ano passado só em algumas lojas os clientes reclamavam porque não tinham em todas. Então, ouvindo inclusive a voz dos clientes, nós colocamos o nosso segmento de produto de Natal em todas as lojas. Legal. Então, não deixem de visitar. Tá incrível. Temos aqui uma estratégia, obviamente, de ouvir o cliente, então saber o que ele precisa. Decoração de Natal não estava no nosso portfólio de produtos, temos tantos outros, né, que é bastante diversificado, mas atendendo aqui ao público, trazendo aqui essa grande novidade. Essa questão da Express, ela vem aqui justamente para entrar em algumas regiões onde nós temos uma questão de limitação de espaço, mas temos clientes que precisam ali também de algo rápido e simples. E qual que é a grande curiosidade? Que mesmo sendo uma loja mais compactada, de lá você pode encontrar todas as soluções e tudo do que você encontraria numa loja grande, obviamente com modelo de entrega, Ah, sim. né, com encomenda, mas super funciona e super atende. Então temos aqui uma ambição, de novo, de ser uma empresa plataforma, que ela pode oferecer para o cliente desde ali produtos simples, né, de necessidades específicas, rápidas, até um projeto, uma mudança, entregando não só produto, mas também serviços. Então, Uhum. acho que também uma novidade que nós estamos trabalhando desde o ano passado, além do produto, nós também fazemos o serviço. Então, você não precisa mais se preocupar em fazer você mesmo, por mais que o fazer você mesmo é algo super forte, porque nós temos na Leroy o nosso modelo de bricoleiros, né? Aham. Temos inclusive uma comunidade de bricoleiros, então nós temos clientes e E vocês espaços na celebram nas loja. lojas, né, também Perfeito. eu acho que a semana ou o mês da Está bricolagem. chegando, né? Então entraremos agora no momento da nossa bricolagem, iniciamos a nossa operação comercial de bricolagem. Então a ideia, obviamente, é manter isso que é muito forte. Então, desde que a Leroy chega no Brasil, nós trazemos esse conceito de bricoleiro. As nossas lojas têm espaços específicos aonde os Uhum. clientes podem ir lá e se aventurar de maneira assistida, com os profissionais dando as orientações. E por incrível que pareça, tem muita gente que tem essa questão do bricoleiro ali como um hobby, Sim. né? Então tem clientes que vão lá nas lojas e compram ferramentas profissionais
mês e ele fala: "Não, é para eu no final de semana montar uma, né, alguma coisa e fazer". Então a gente observa que de fato entrega ali, muito mais do que só um produto. Então isso é muito forte, estamos no momento da bricolagem agora, muitas ofertas, muita coisa legal acontecendo e obviamente ali ouvindo o cliente para ver o que mais, né, o que mais ele está buscando e ele está precisando para a gente também se adequar. Oh, foi muito legal que eu fui com a minha família. A gente sempre é o caminho de casa, passar ali pela Leroy, e a gente parou para comprar alguma coisa específica. Aí quando a gente entrou, falou, pô, já é Natal, peraí, o que tá Pois é. acontecendo, né? E isso agora, recentemente, né? Um pouquinho antes, final de outubro ali. E eu achei muito legal, porque tá muito bem produzido ali, né? E realmente a galera para ali, porque tá bem na entrada da loja, Sim, super estratégico, né? sim. Porque já relembra. E por que que eu tô falando isso? Porque lá em casa a gente gosta muito do Natal. E aí, geralmente, a gente monta em novembro as coisas. Então, minha esposa já montou em outubro. Ela falou: Não, já vou montar a minha árvore, já vou deixar tudo pronto. Então, a gente está com a árvore montada desde outubro Que já. legal, Olha, muito e bem. vocês que impulsionaram aí esse. Influenciado pelo Influenciaram, Leroy, né. influenciados. Mas você vê que legal, né, passa a ser um local de visitação, Sim, não só de consumo, e exato. que acaba estimulando um comportamento diferente. E sim, os clientes normalmente montam as árvores em novembro, a gente viu isso em pesquisas. A gente falou: "Mas para ele montar em novembro, ele tem que comprar em outubro". Exato, Então, exatamente. tudo está conectado ali com uma linha de tempos e necessidades, né. E de fato, já é Natal, né, Já o é, ano voou. voou. E É. quando a gente fala de experiência do cliente, como você define ela e como você aplica essa disciplina dentro do conceito Leroy Merlin? Legal. Nós temos um desafio muito grande, Cris, porque a gente fala de, entregar experiência no físico, entregar experiência no digital, de uma tal forma que o cliente perceba que ele está numa única jornada, né. Sim. E culturalmente, nós aqui gostamos dessa coisa do contato, da aproximação, do sorriso, da abordagem. Isso é o que a gente sabe fazer, né. A Sim. Leroy, ela vem para o Brasil e ela nasce muito forte no físico. Obviamente, por uma adaptação de mercado, necessidade de sobrevivência, pandemia, a gente precisa evoluir muito rapidamente e expandir os nossos investimentos, esforços e olhares para o digital. Uhum. Então, isso tudo acontece meio que junto e misturado. Então, apostamos sim nessa questão do contato, da experiência ali no presencial, do conseguir atrair o cliente através de uma gôndola bem montada, de um produto bem disposto, de ter ali ofertas para todos os bolsos, mas também temos o digital que vem com muita força. E como que eu trago uma experiência tão boa quanto no físico? Uhum. Então, ouvir o cliente para a gente é primordial. Então, nós temos hoje dentro da empresa rotinas, disciplinas ou rituais, como eu costumo chamar, que eles são inegociáveis. Então, Legal. algumas coisas a gente não pode deixar de fazer, independente do que aconteça. E ouvir o cliente é uma delas. Então, nós temos rotinas, rituais, como fazer roda de conversa com os clientes. Os que frequentam a loja com recorrência, os que não frequentam com tanta recorrência, entendendo por onde ele está navegando, físico, digital, o que, que ele está sentindo de falta ou de excesso, porque às vezes, na ânsia de cobrir todas as necessidades, a gente, enquanto empresa, pode cometer excessos, né? Sim. Porque como que eu vou alinhar todas as expectativas dentro de um único conceito que não fique de mais ou de menos para ninguém? Então, é mega desafiador. Só que nada disso é possível sem que a gente invista em tecnologia, né. Então, uma das coisas que nós percebemos ali, para poder entender mais o comportamento dos nossos clientes, é investir em estruturação e organização de dados. Legal. Porque não basta ter o dado e ter a informação. É onde eu vou organizar, onde eu vou estruturar, aonde eu saio de um conceito de gerenciamento de negócio por unidade de atendimento e passo a ter um conceito
consolidado e uma visão de empresa, né? Uhum. Porque para mim é relevante se o Cris está entrando na loja de Alphaville ou está entrando na loja do Morumbi, ou com qual Exato. frequência ele está em uma e em outra, porque isso vai me permitir mapear o perfil deste cliente, o que ele busca quando ele está em uma e outra. Eu posso, inclusive, saber que quando você está no Morumbi, você está no seu ambiente de trabalho, ou mais perto dessa atividade, e em outra região, talvez a sua casa. Então, estas informações sendo trabalhadas e organizadas, e a gente veio percebendo isso ao longo do tempo. Por mais que a gente fale assim, não, mas a gente já fala há bastante tempo que dados é o novo petróleo. Muito legal saber Precisa ser disso. trabalhado, né? Legal saber Organizado. disso. Sim, Mas como que eu trabalho e organizo de exato. maneira a beber destas informações? E aí não é tão simples quanto falar. Então, nós percebemos rapidamente que ter esta organização e essa consolidação de informações e dados é relevante e importante. E óbvio, né? Assim, óbvio não, né? Mas de uma maneira bastante comum, a gente vê que a gente vai construindo, na ânsia do crescer, a gente vai construindo vários, né, vários sistemas, várias soluções para entregar algo, só que em algum momento você fala, poxa, mas agora está complexo demais, Sim. né? Olha como que está aqui a minha arquitetura sistêmica. A gente fala que torna-se um Frankenstein, a gente constrói monstros e nem percebe, né? Aham. E como que eu trago agora uma simplificação? Isso. Então, nós estamos trabalhando nos últimos anos fortemente em estruturar estes dados, estas informações, num único lugar e num único ambiente, que nos permita ter ali um consumo assertivo e mais efetivo, Legal. tá? E isso passa pelos rituais e disciplinas de ouvir o cliente. Então, não apenas nas nossas pesquisas NPS. Ela é fundamental, é recorrente e gera milhares de insumos, mas a gente faz rodas de conversas com clientes, Legal. a gente promove visita do nosso corpo executivo na casa de clientes. Então, a gente visita clientes que fizeram pequenas ou grandes reformas para ouvir, para entender, para poder capturar estes insights, que é aquilo que vai nos permitir olhar para as nossas prioridades dentro de casa e entender se estamos indo ou não pelo caminho certo. Mas, Carla, ouvir dessa forma ajuda, não ajuda? Depende muito do método que você usa, né? Uhum. Da forma. Como que você faz um brainstorm depois de alguns executivos terem escutado os diferentes clientes e consegue abrir um leque de discussão, mas depois vir afunilando isso de tal maneira que a gente sai ali com um consenso comum do que deve ser o nosso drive de priorizações para melhor atender uma necessidade de mundo, de Aham. pessoas num contexto geral. Legal. Então, isso ajuda. Eu costumo falar, Cris, que disciplina e consistência vira o jogo. Às Com vezes a certeza. gente aposta em uma ação. Ah, não, porque a gente vai fazer tal trabalho. Eu falo que o ser humano, de uma maneira geral, né, ele mesmo tem a ideia, ele mesmo implementa, ele mesmo desiste. E como que a gente trabalha essa questão da disciplina de não desistir, né? Ritual. Ritual. E aí vale para grandes definições estratégicas como para o dia a dia, né? Eu falo que em operações, quando você implementa lá gente, vamos fazer daily todos os dias. As pessoas faz uma vez, duas vezes, na terceira ela fala, eu tenho que entrar. Na quarta você tem um índice de absenteísmo no show, na daily. Aí você vai lá entender o porquê. As pessoas não entendem, não sabem ou não explicam o porquê. E aí você vai, trabalha essa gestão de mudança, esse mindset, aí elas começam a ver valor. Mas percebe que é um processo, Uhum. né? Exato. Porque tudo aquilo que exige essa disciplina também, se você não conseguir materializar um valor para aquilo, a gente mesmo desiste, né, no meio do caminho. E lá a gente tem um pacto, né, de que a gente não desiste até que isso seja amplamente discutido e a gente constate que a gente vai parar porque não está fazendo o mesmo sentido, e a gente vai ver qual é a outra forma de atuar. Pô, Então a que gente se legal. provoca muito nesse sentido. Quantos colaboradores hoje? Leroy Merlin Brasil são 11.000 colaboradores, aproximadamente, Tá. além de todo o ecossistema de fornecedores, né? Se a gente for falar aqui de fornecedores de produtos, nacionais e internacionais, a gente impacta. Não me Hum. arrisco a dizer qual é o número desse impacto aqui dentro desse ecossistema. Pô, que legal. E você falou um pouco para a gente, trouxe alguns drives de como você direciona a experiência do cliente na Leroy Merlin.
Exemplifica pra gente em projetos, assim. Fala alguns projetos legais que aconteceram nos últimos anos que você se orgulha e que você acredita que trouxe resultados legais para a companhia. Perfeito. Eu tenho vários, se eu estiver falando muito, você me interrompe, Não, tá? Que eu tá falo que às muito vezes a bom. gente começa a falar, né, e a gente participa de conversas ou escuta e fala assim, poxa, mas de ordem prática, o que que eu posso fazer, né? Pessoal, vou dar aqui algumas dicas de coisas que ajudaram a gente a mudar o resultado. Legal. Quando eu chego na Leroy, em 2021, a gente estava ali numa segunda onda de pandemia e, obviamente, um cenário incerto para muitas pessoas. E eu chego com o principal desafio, que é trazer uma unidade de negócio para aquilo que compreende um atendimento de saque. Tá. Né? Então, nós tínhamos um modelo onde cada loja tinha um saque. Então, nós tínhamos, na ocasião, 47 saques de Uou. uma única empresa. Imagino, né, ou podia imaginar na minha chegada ali de como que eu mantenho padronização com 47 empresas diferentes atuando ali com autonomia alçada, o que não é ruim, mas é a partir de uma necessidade ou um momento daquela unidade e não como empresa. Então, um dos primeiros desafios, uma das primeiras coisas que nós fizemos a partir, obviamente, ali de um assessment, um aprofundamento, um levantamento de dados e números, era fazer uma unificação. Por quê? Nós tínhamos um modelo lá onde o cliente ele tinha um canal para falar com a Leroy, e aí este canal ele fazia única e exclusivamente a identificação e a qualificação com base no que o cliente estava falando, identificava a loja de venda e direcionava. Então Uhum. ele era um grande ali, recebia e direcionava. Tá. E aí eu me recordo, né, que fazendo essas visitas, entendendo, fazendo este assessment, eu falei assim: "Caramba", ouvindo, lendo as pesquisas, entendendo, o cliente ele dizia assim: "Poxa, a Leroy, ela disponibiliza de uma central onde eu consigo falar por diversas formas, texto, voz, é rápido, as pessoas são super educadas e gentis, mas a resolução é morosa, não vem". Então, a principal dor do cliente era exatamente essa, né? Resolver. Resolubilidade com base numa necessidade. E aí eu falei: "Cara, foco este ano da minha chegada, First Call Resolution. Como que Uhum. eu faço isso?". Comecei a fazer este mapeamento, parceria, sinergia, conexão com as áreas, com as lojas, conseguimos mostrar e apresentar uma proposta de unificação, aonde eu poderia fazer, eu brincava assim: "O que que a loja vai fazer que eu não posso fazer daqui?". Sendo um Uhum. braço para as lojas, como que eu torno essa estrutura, uma estrutura que entrega valor para a loja, porque a loja deveria fazer aquilo que ela faz de melhor, que é vender, e Isso. toda essa parte do pós-venda, do atendimento do cliente, da informação, eu posso ter num lugar que é um braço, né. Então começamos a fazer essa estruturação com aprovação, as pessoas super se empolgaram: "Puxa, mas será que vai dar certo? Nós somos muito diversos, cada região a loja atua de uma forma". Óbvio que o padrão, ele serve para te direcionar, né, mas como que eu trabalho equipes aqui com a estabilidade de atuar em situações diferentes, nos mais diferentes formatos. Então, um dos primeiros projetos que nós implementamos dentro da Leroy foi a centralização do saque, Legal. tá. Isso nos permite sair de um First Call Resolution de 9 para 45 em 8 meses. E isso refletido no NPS, onde o cliente começa a perceber de agora sim eu estou falando num lugar que tem um poder de resolução. Mas 45 não é o que a gente quer. Mas de 9, saiu de 9, First Call Resolution de tá, 9 para para 45 45. em 8 meses. Caramba. Esta foi uma grande, eu falo que foi um primeiro grande gol que nós fizemos, né? Que é literalmente você olhar do ponto de vista de oportunidade, e aqui eu não estou falando nada de tecnologia, eu estou Tá. falando de processo. Processo. Eu estou Exato. falando de entender o que uma estrutura faz, por que faz, para que faz, que valor entrega e aonde dentro do contexto atual e ali, por que que isso acontece? Uma vez que eu tenho um período de lojas fechadas, o cliente não pode ir à loja. Então, o que que aconteceu com os nossos canais de atendimento no período de uma pandemia? Aumenta significativamente, porque se o cliente Total. não sai da casa dele para ir até a loja, então é onde a Mais gente começa a dúvidas, dar mais luz solicitações. de que eu preciso ter um ponto de contato
estruturado para poder absorver toda essa demanda. Sim. Porque se eu atendo, ainda assim não consigo resolver, e encaminho para uma loja, mas o cliente não tem como ir lá para resolver, e muito do cliente que compra no digital, a última coisa que ele quer é ir para o ponto físico, né? Uhum. Eu tenho um comportamento diferente. Assim como o cliente, quando compra na loja, às vezes uma primeira opção dele é ir na loja para uma troca, para uma dúvida, o cliente do digital, ele não vai na loja, né? Uhum. Então tem comportamentos diferentes. Então ali foi a partir de um momento, uma necessidade, onde os volumes aumentam de maneira significativa, nós entendemos que a resolução ela era primordial e este canal de atendimento não podia ser só um canal identifica, qualifica e direciona. Então este foi um primeiro projeto que nós implementamos em 8 meses. Se é muito ou pouco tempo, digo que é relativo, depende dos olhos de quem vê, Aham. mas foi um grande entregável com resultados mensuráveis, né, através dos KPIs que nós acompanhávamos, que percebíamos o valor. Apostamos nisso, continuamos trabalhando. Acho que conecta aqui até com um capítulo do livro que eu escrevo de como a gente olhar para os nossos processos internos do ponto de vista de equilibrar os nossos desejos internos, estrutura, organização versus uma melhor experiência para o cliente, porque nem sempre, Cris, a tecnologia ela vai evoluir na mesma velocidade. Ah, sim. Então, eu costumo dizer que tem coisas que a tecnologia, obviamente, vai trazer facilidade, vai trazer melhoria, vai trazer eficiência, velocidade, mas até isso estar pronto, existe o meio do caminho, né? Existe o meio do E caminho. dá pra gente inovar muito bem, sem tecnologia. Perfeito. A tecnologia é um habilitador, né? Você consegue escalar muito É mais, isso. tal, mas ela não resolve todos os problemas. Não. Então, muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás, ver o que a gente está fazendo, olhar os processos, basicamente é Perfeito. o que vocês fizeram, e aí sim utilizar a tecnologia para habilitar Perfeito. tudo isso, né? Perfeito. E aí, neste momento, então, esse é um primeiro case que eu falo que foi um Legal, case ali que foi um gol reconhecido, as nossas BUs, inclusive, muito legal. olharam e falaram, caramba, né? Que legal isso e como que a gente replica isso, inclusive, para fora. E somado a isso, nós tínhamos um bot implementado. Hum, E esse bot, ele estava ali há algum tempo fazendo um básico do básico. E eu falei: "Não, espera lá, a gente vai aumentar o volume, a gente quer aumentar a resolução, como que eu uso isto, de uma maneira que de fato a gente consiga usufruir, né, e ter esses benefícios?". Então um dos primeiros trabalhos também que nós fizemos em paralelo com a questão da unificação dos saques, foi revisitar a nossa base de conhecimento do bot. legal. Então, curadoria, né, então perceba que eu estou falando aqui de coisas que dão trabalho, exige você ter profissionais, skills ali que tenham essa especialidade, essa aptidão. Então nós ficamos por 3 meses, eu brinco que foi o war room da revisitação do bot. Nós identificamos que nós tínhamos ali aproximadamente 360 questões que estavam desatualizadas e, portanto, o bot acabava não retendo, isso acabava derivando para o humano. Revitalizamos o nosso modelo de curadoria, atualizamos a nossa base de conhecimento e a gente sai de um bot de uma retenção de 9, 10% para 25%, Oh, né. excelente. Então, de novo, olhando ali para aquilo que está na nossa mão, óbvio que nessa jornada você vai identificando oportunidades de melhoria sistêmica e você vai Uhum. eu falo que você vai entrando na fila, né, Aham, você vai protocolando ali o seu pedido, mas não fico esperando, eu vou trabalhando nessas outras oportunidades. legal. Trabalhar o bot nesse período, começando por revitalizar nossa base de conhecimento, nos permitiu agora começar a utilizar o autosserviço transacional. Então, mapeamos dentro da empresa tudo que nós tínhamos de autosserviço transacional e que por alguma razão não estava exposto nos nossos canais de atendimento, área logada. Este mapeamento, ele permite que a gente passe a consumir estes serviços e hoje eu falo que o cliente Leroy Merlin, ele pode ser atendido 24/7. Então eu tenho clientes que nos ligam na madrugada e conseguem se autosservir, seja a partir de uma informação que ele deseja obter, um serviço transacional ele já consegue ter em qualquer momento ali do dia ou da disponibilidade dele. Então, o que que eu quero dizer aqui, Cris? Que, este olhar das áreas de atendimento ou das áreas responsáveis pela jornada de experiência do cliente vai muito além
do só resolver um problema ou apontar uma oportunidade para a empresa. Sim. Eu acredito muito que essas estruturas precisam ter profissionais que influenciem, mensurem e mostrem para a empresa onde estão as oportunidades de, enquanto empresa, unirmos forças para fazer grandes movimentos. Este, por exemplo, do bot, um dos primeiros serviços que nós implementamos está relacionado à nossa área financeira. Então, eu sou a voz e o olhar do cliente. Eu sei ali o esforço operacional e até mesmo o esforço do cliente para obter ali, um exemplo, um comprovante de um estorno. Uhum. O financeiro, ele está ali nas atividades do dia a No dia, processo. no processo dele, extremamente complexo ou até mais complexo em alguns momentos, que ele não sabe, ele não tem essa visão, essa sensibilidade. E às vezes você fala assim: "Ah, mas eu estou mandando um relatório de NPS que aponta lá que o cliente está insatisfeito", mas ele não tem o detalhe, ele não tem um aprofundamento. Então o que que nós percebemos? Que as sinergias, como nós chamamos lá com as áreas, os rituais de sinergia ajudava a gente a demonstrar valor para o negócio, que é a minha área de financeiro nesse exemplo, e que vai aportar valor para o cliente. Então, uma das primeiras parcerias que nós fizemos foi com o financeiro e demonstramos ali através dos números, de levar a área para ouvir ligação, para participar Legal. das conversas com o cliente. Então, mais do que só atender e resolver o problema do cliente, é como que eu uso este mundo de informações e dados para fazer os meus desdobramentos e as conexões internas para trazer as áreas junto. Porque no fundo, a área de atendimento a cliente, ela não resolve o problema na sua totalidade. Mas ela é a voz, ela é o representante. Né? Eu falo para o meu time, eu falo, gente, quando o cliente está falando com a Leroy, seja no físico, no digital, ele não sabe se eu sou diretor, assistente, analista, do Tá financeiro, da falando com o tech, da Leroy. operação. Eu sou a Leroy Merlin. Exato. Então, eu sou a voz do cliente aqui neste lugar e eu preciso navegar nos mais diversos perímetros para poder trazer aqui uma visão clara, robusta, de quais são as escolhas, as batalhas que nós teremos para melhorar o nosso processo, trazer mais eficiência, ganho para a empresa e, consequentemente, uma melhor fluidez ali para o cliente navegar. Né? Então, Excelente. acho que esses dois projetos, a estruturação do saque e a revisão do bot, permitindo a gente escalar para autosserviço 24/7, eu traria aqui como marcos, entre outras tantas coisas que a gente faz. Não, muito legal. E você trouxe nesse segundo projeto uma dor que muitas pessoas sentem, muitos profissionais sentem, que é justamente que é ser o guerreiro solitário ali, né, da voz do cliente. Sim, E o que a gente tem levantado muito a bandeira, o profissional ele precisa ter esse jogo de cintura e essa articulação de como levar, não só levar a voz do cliente e cobrar uma resolução disso, mas principalmente envolver as áreas, né? Você falou muito bem uma palavrinha, sensibilizar essas áreas para que uhum, elas realmente tracionem perfeito. resultados. Porque senão é um tiro no pé, basicamente. Até uma frustração, né? Você tá Isso. vendo o que está acontecendo, mas você não consegue gerar resultado ali, né? Então, e isso contribui demais com a questão do fortalecimento da cultura centrada no cliente, né? Perfeito. Então, a área ali tá para ser um catalisador e as outras áreas têm os seus desafios, tem muitas coisas para realizar, mas tá já com mindset ali de centralidade. Muito legal. Bom, você falou de equipe, né? Que é um desafio aí, porque quando você está liderando, uma coisa é você tocar algo sozinho, outra coisa é você liderar um time para tracionar toda essa resolução, tocar todas essas diretrizes. Quais são os desafios que você encontra aí, que você vê nessa jornada, que são mais desafiadores e quais são os ganhos disso, na sua visão? Eu costumo falar, Cris, que se todos os nossos problemas ou desafios fossem processos e sistemas, estaríamos Tava ótimo, né? nadando Tava de tudo braçada. resolvido. Pessoas, Sim. né? Pessoas, expectativas. Como que a gente gerencia expectativa? Eu falo que para mim uma grande lição de vida, independente da questão profissional, é a gente se conhecer.
Uhum. Porque é muito fácil a gente julgar, ou formar uma imagem, ou ter uma opinião sobre qualquer coisa. Sim. Mas será que a gente se conhece? Quais são, de fato, as nossas habilidades, percepção, prazeres, paixão, identificação? Eu acho que tem um leque de coisas aqui que toda mudança, na minha visão, ela é de dentro para fora, Uhum. né? Então, como que eu lido com um mundo tão diverso, com culturas diferentes, com expectativas diferentes, com criações diferentes, geração Z, Y, é, é muita diversidade, né? E eu tenho as minhas culturas, eu tenho os meus valores, então fazer um processo de autoconhecimento. Então, as pessoas falam muito assim: ah, tem que ter inteligência emocional, tem que ter empatia, tem que praticar rapport. Teoricamente é muito bonito falar de É. todos estes temas, mas e no Palavras dia a bonitas, dia? né? E no dia a dia, Exato. né? Na prática, Como que né? você deixa de atuar numa posição de liderança como um ser humano natural e atua como um ser humano integrado? Porque eu sou ser humano, Uhum. né? Assim como toda a equipe, independente do que está escrito no crachá ou da sua função. Tem dias que líderes não estão com vontade de conversar com ninguém? Tem dias que líderes não estão com vontade de conversar com ninguém. Ele pode ou não pode? Depende, e o como você vai lidar com isso. Então, eu acho que um primeiro ponto aqui é se conheça, Sim. né? Faça ah, terapia, acompanhamento. Cara, é bom, é legal, porque te ajuda, inclusive, a soltar tudo aquilo que muitas vezes você vai precisar digerir ali de uma maneira diferente, né? Uhum. Conheça e tenha muito claro qual é o seu propósito, quais são os seus valores, o que que eu topo e o que eu não topo dentro deste contexto organizacional. Isso é extremamente importante. Outro dia eu vi um vídeo na internet que falava, eu não lembro exatamente de onde, mas dizia assim, ó, a gente não tem o direito de reclamar, porque nós estamos onde queremos estar. Ninguém é Exato. obrigado a estar onde está, né? Uhum. Isso me marcou muito e é uma realidade. Então, gerir pessoas tem que ser, antes de tudo, um prazer. Saber que vão ter pessoas que você vai conseguir fazer com que elas descubram habilidades, conhecimentos que nem elas sabiam. E isso é o mais gratificante. E pessoas que também vão entender que onde ela está não é onde ela quer estar, Sim. né? E Mas tudo como bem, né? e tudo bem, né? Eu falo que a honestidade para mim é um dos valores, tá entre os top 5 ali, né? E ser honesto não é com o outro, é ser honesto comigo mesmo. Exato. E eu falo pro meu time, né? Eu falo, gente, eu saio de casa todos os dias porque eu tenho um propósito. O meu propósito não é vir aqui única e exclusivamente ver as vendas em progressão, ver o nosso NPS melhorando, ver o nosso CSAT bom, isso é também. Mas Uhum. o que me faz vir aqui? O meu propósito é impactar vidas. Uhum. Né? Este é o meu propósito. Como que eu vou impactar vidas para ter o NPS bom, as vendas em progressão? Você percebe que muda o Sim. contexto? Então, estar próximo do seu time. Eu acredito muito na proximidade genuína. Né? Então, a gente escuta muito em workshops, em reuniões, em encontros, e a pergunta que se faz para toda liderança é: qual é o tempo da sua agenda que você dedica para o seu time, para as pessoas? Porque eu cheguei onde eu cheguei, lógico, pela minha habilidade, pelo meu conhecimento e por tudo aquilo que eu vim adquirindo ao longo dessa jornada, mas eu cheguei onde eu cheguei e tudo que eu sei e eu aprendi só vai ter sentido se eu puder ensinar e repassar. Exato. Se eu puder ajudar na formação desses novos profissionais, porque eu não vou estar aqui para sempre, né? Aqui ou em qualquer outro lugar. Então, entender que esta transição, estar líder, é para além do seu conhecimento técnico. É perceber pessoas, é perceber ambiente, é perceber cenários, momento, mundo e ajudar no desenvolvimento da equipe. Sim, a gente tem que ser um pouco mãe, um pouco pai, um pouco psicólogo. Você precisa entender, as pessoas elas têm uma necessidade de serem escutadas, assim como nós, né? Total. Então é estar atento a isso. Eu particularmente, eu tenho as agendas individuais com o meu time direto. Religiosamente, eu tenho uma conversa individual de 1 hora e meia, uma vez por mês com os meus diretos, Uhum. e eu não abro mão disso, né? Por Legal. quê?
porque é ali onde a gente tem a oportunidade de falar de desenvolvimento humano para além das entregas do dia a dia que a gente fala o tempo todo, seja através do chat, de e-mail, né? Então é ali onde a gente para e a gente vai almoçar, e a gente vai para um lugar diferente, onde eu entendo sonhos, expectativa. Eu falo que todo mundo que eu converso, eu pergunto qual é o seu sonho, Uhum. né? Para a gente poder trabalhar nisso de uma maneira perene. Eu falo que eu tenho. E isso me fortaleceu ao longo dos anos, porque alguns anos atrás, né, depois de 10 horas 10 anos na posição de liderança, eu lembro que eu fui almoçar com um colaborador, eu ainda era gerente, ele era um analista sênior, e nesse almoço a gente falou sobre vida, sobre perspectiva, e ele já tinha ali uma idade, ele estava na casa entre 25, 30 e alguns anos, e ele falava que ele tinha muita dificuldade de saber se ele continuava morando com a mãe ou não morando com a mãe. E aí, nessa conversa, a gente falou de várias coisas, de medos, de anseios, de experiências de De vida para além do vida, profissional. sim. E aí, passado alguns meses, eu recebo uma mensagem dele dizendo assim: não tenho mais dúvidas, comprei meu apartamento, Ó, eu que vou morar legal. sozinho. Percebe que estar líder é você mexer com a vida das pessoas para Total, além daquilo? E o total. que que isso constrói e ajuda? Você tem pessoas que começam a ter os mesmos sonhos, as mesmas perspectivas e desejos. Então, ter um time que vira, eu passo na operação e o pessoal, o nível de serviço tá bom hoje, tá Legal. legal. É isso que faz com que você entenda o seu propósito, o seu objetivo. Então, para além dessas agendas com as pessoas, para poder alinhar a expectativa, né? Então, não adianta eu ter uma expectativa sobre o Cris se eu não sei qual é a expectativa dele, né? Exato. Porque eu falo que as nossas frustrações, elas acontecem com base naquilo que a gente espera, mas não comunica. Né? Uhum. Então eu espero que você faça isso, mas eu esqueci de combinar com você. Aí eu me frustro porque você não fez. Poxa, Mas qual a culpa do outro se, né, nem exato, sabe a tua exato. expectativa? E entender, e isso te Sim. permite conhecer as habilidades. E com os times de base que estão ali dentro do meu guarda-chuva, mas não são diretos, eu faço bate-papo com a Carla, eu faço o dia de estar dentro da operação, onde eu vou lá, onde eu escuto as pessoas, Legal. onde eu atendo cliente, né? Muito Então, bom. uma vez por mês, eu reservo ali uma agenda que fala nem que seja por uma hora. Confesso que eu não tenho muita habilidade de muitas telas no texto, né? Já tentei me desafiar, mas eu falo, gente, tem que ser muito habilidoso. Mas atendo o cliente no telefone, não só para estar conectada com o que parte do meu time faz, mas para poder perceber ali em termos de ferramenta, tá com a melhor, não tá, Tá. tem oportunidade aqui. Porque como a gente não faz isso todos os dias, Sim, você entra no mundo ali, né? exato. E às vezes a equipe, às vezes você fala para a equipe assim, cara, o que que pode ser melhor aqui no seu dia a dia? Legal. Mas ele tá tão habituado a fazer daquele jeito que ele não percebe que às vezes um botão diferente ajudaria ele a ter um tempo de atendimento menor, né? Exato. Então estar ali e fazer isso, eu falo que o pessoal fala assim, o pessoal de back-office, né, de outras áreas fala assim, amanhã você vai ouvir a operação, você vai atender? Eu falo, vou. Nossa, sua mochila vai voltar cheia, né? Porque é improvável que você não identifique uma oportunidade. Então, às vezes, a gente espera que o time traga. E eles vão trazer, e a gente tem que ouvir, precisa estar participando eles disso. Mas e quantas vezes eu também posso trazer insight fazendo aquilo que às vezes a gente só espera que o time traz? Sim. Então, eu falo que ao longo destes anos, algumas crenças que eu fui ali aprendendo e que para mim é o que me trouxe até aqui, é o que me ajuda a ver o meu time evoluindo e melhorando performance, melhorando resultado. É um trabalho que eu falo que é sem fim, né? Sim. Aonde está o fim de tudo isso? Não, porque ele muda, ele é vivo, Evolui, né? evolui. Mas é estar conectado, é estar presente. Então, Legal. isso não isenta de a gente ter ali desafios com pessoas em N particularidades, Sim. de ter que tomar decisões, mas é como que eu tomo as melhores decisões deitando a cabeça no travesseiro e dizendo, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer enquanto profissional, ser humano, porque a gente tem um impacto na vida das pessoas muito grande, né? Muito. Estar líder por si só já te coloca numa outra posição. Sim. Então as pessoas elas vão te olhar, elas vão te observar, elas vão ter opiniões e você precisa estar atento a isso, porque você pode impactar as pessoas para o bem e para o mal. E eu Exatamente. falo que
o meu único desejo é que eu possa inspirar as pessoas de alguma forma a serem melhores naquilo que elas fazem, a terem ali objetivos e desejos claros e saberem qual é o objetivo, o propósito dela no mundo, né? Não, isso é muito legal. E líder é diferente de posição, né? Sim, Às vezes você tem uma posição de liderança, mas você não é um bom líder. sim, E o que a gente está falando aqui é uma posição de liderança com uma boa liderança, né? sim, Então, é, é muito importante esse aspecto, até que você mencionou, do propósito, né? Porque dá muita essência para o que você vai fazer. E quando você fala que teu propósito é impactar vidas, as primeiras vidas que você está impactando ali é do seu time mais próximo, dos perfeito. próximos mais próximos, né? Sim. Que com certeza vai gerar um impacto muito legal em todo o trabalho que eles vão fazer. Para quem não sabe, a Carla, ela é uma das coautoras do nosso livro, da segunda edição, Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática. E tem um capítulo muito legal lá, que ela conta um pouco dessa trajetória. E uma passagem que ficou muito marcante para mim quando eu li foi quando você fala que problemas vão ocorrer, mas o fato é que precisamos ter em mente que o cliente entende isso. O que ele não vai entender vai ser a quebra de expectativa, as burocracias, que acabam gerando aí, né, morosidade, a falta de informação, a falta de resolutividade. Eu achei muito legal isso, porque parece que é básico quando a gente fala isso, mas para uma grande empresa, e principalmente quando a gente está falando em varejo, vai acontecer, não tem, mas é a postura que a empresa tem em tratar isso. Fala um pouquinho mais para a gente. Problemas acontecem, Sim, precisam ser identificados e corrigidos de imediato, né? Eu acho que não existe hoje, me arrisco a dizer que não existe um modelo de negócio onde não vão ter ali os insucessos, sim, né? Não existe caminho feliz para 100%. Pode ser ele por uma questão que você poderia ter previsto ou não, né? Haja visto as questões climáticas que a gente passa no mundo. exato. Então tem coisa que é um imprevisto. Como que eu lido com uma quebra de expectativa por uma variável que eu não controlo? Pandemia, Pandemia. No Sul, recentemente, nós sim. tivemos fortes impactos e estávamos presentes lá nessa comunidade com as pessoas e boa parte foi atingida, mas eu tenho uma parte que não foi e que nem sempre está totalmente conectada. Eu ali sou o elo de tudo isso. Sim. Então, eu falo que existe uma questão muito forte de entendermos o nosso papel dentro deste contexto. Então, falando especificamente da nossa estrutura de saque, ela só existe por um motivo, porque problemas acontecem, Uhum. né? Poxa, o cliente quer, eu sou consumidora, eu não compro nada para ter um problema, né? Eu não falo assim, eu vou comprar hoje aqui porque eu quero que não chegue, porque eu quero que venha quebrado. Não, não. A gente, como consumidor, quer. Acessei, comprei de forma fácil, paguei, eu fiz minha parte, agora a empresa faz a parte dela. Caminho Uhum. feliz e tá tudo bem. Eu não vou falar nem bem nem mal, porque a gente diz que a empresa cumpriu com a obrigação. Mas e quando dá um problema? Eu, como consumidora, o que que eu penso? Putz, vou ter que parar, arrumar um horário na minha agenda, porque eu tenho que ligar, porque eu tentei aqui pelo um canal de WhatsApp, porque hoje o WhatsApp Encaixar isso dentro do meu do meu dia. dia para Exato. poder resolver um problema já gera né? Você fala, poxa vida, olha, né? Já gera um desconforto, um Sim. dissabor, uma tristeza, né? A depender do que você comprou. E aí eu trago muito isso de que, poxa, o que que eu espero? Primeiro, eu, como consumidor, esperaria não ter que procurar a empresa, porque ela sabe que ela quebrou ali com alguma etapa. Mas já que eu tive que procurar, eu não quero procurar duas vezes. Sim. Porque aí a coisa se agrava. Então, trabalhando com esse conceito, Cris, nós começamos a trabalhar em pensar medidas preventivas. Não são todos os processos de todas as empresas que estão 100% mapeados e que cobre todos os insucessos, né? Ou tudo aquilo que pode gerar. Eu falo que assim, 95% de tudo que a gente vende dá certo. Uhum. Só que eu tenho 5% que eu tenho oportunidade, que eu tenho questões que podem ser provocadas por fatores internos ou externos e que vão atingir um percentual de clientes. Então é como que eu fico boa o suficiente para conseguir
frustrar menos o meu cliente neste perímetro, até que eu consiga, de alguma forma, mapear e automatizar e não necessariamente precisar dos tradicionais saques, entre outros. Uhum. Então, trabalhando nesse conceito, a gente começa a trabalhar muito uma gestão de mudança no time. Então, o time precisa ter isso que eu te falei aqui. Você é consumidor, então gestão de mudança parte treinamento, capacitação, conversas filosóficas, exemplos, ouvir ligação, pôr ele para visitar o cliente junto com você, pôr ele para visitar as áreas. Ah, mas tem muito problema num determinado perímetro. Vamos lá conhecer como funciona? Então, hoje, para você ter uma ideia, os nossos times de saque, antes de irem para a linha, passam um dia na loja. Legal. Eles vão para os nossos centros de distribuições, porque mais do que saber que existe, se ele conhece o Todo o funcionamento, processo. ele se sente mais seguro na hora de falar com o cliente, né? Sim. Ah, mas isso custa. Estes são os investimentos que eu falo que é como que eu vou perder no pequeno para ganhar no grande. Uhum. Então, este conceito de ter uma trilha de treinamento que compreende mais do que o cara ser bom em atender, tem um bom TMA, mas conhecer do O seu negócio. ecossistema do negócio é o que vai fazer a diferença. Apostando nisso, nós fizemos ali um trabalho de imersão, então não dá para resolver todos os problemas de uma vez, temos que escolher as batalhas. Ah, mas a gente vai resolver 10 problemas. Mentira. Uhum. Escolhe um. Faz começo, meio e fim, né? Então a Mostra o gente resultado. mostra o resultado. Eu falo que lá a gente escolhe as batalhas do ano, né? Então a gente escolhe, não pode exceder uma mão. Aí, se a gente fala assim, não, mas né, a alta liderança ela quer várias mãos. Eu falo que eu deponho contra eu mesma em alguns momentos. Eu falo, gente, é verdade, eu quero 10. Sim. Mas se a gente entregar 5, a gente vai, né, celebrar. Óbvio que se a gente puder entregar os 10, a gente celebra com maestria. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse processo de entender que problemas vão acontecer, fazer com que as pessoas entendam o perímetro que ela atua e que elas comecem a ter condições, preparo para atender de uma maneira proativa, vai reduzir o esforço, o impacto do cliente. Então, uma das coisas que nós fizemos neste trabalho foi mapear quais eram os principais ofensores do que a gente chama de insucesso na jornada. Tá. Identificamos ali que uma das dores, que é o que eu conto no livro, está relacionado à entrega. E entrega, em qualquer indústria, ele sofre. Caiu uma ponte na marginal. Né? Eu Sim. ainda, porcelanato, a depender do tamanho, eu não consegui entregar pelo drone, ele não tem essa robustez. Vamos chegar nisso um dia, né? Mas a gente começou a mapear isso e falou assim: poxa, existe uma fatia aqui que de fato eu não estou conseguindo. Por N razões e que não estão mapeadas, porque são fatores que eu não controlo diretamente, que impactam o cliente. Então, como que eu descubro isso e não espero que o cliente me acione e acione ele? Então, nós implementamos um núcleo que passa a atuar de maneira preventiva. Cris, pode parecer pouco, mas isso nos traz uma redução de rechamada no nosso centro de atendimento de 25%. Pô, não é pouco, não. 25% de Porque quando a gente rechamada fala de rechamada, é porque o negócio já tá num no extremo nível. ali, né? Exato. Isso me traz uma redução de reclame aqui, que é, já que eu tenho que Sim, rechamar, eu vou para um outro canal, de 8%. sim. Então, é quando você começa a perceber que isso de fato entrega um valor percebido pelo cliente através destes mecanismos que você tem de controle, isso te motiva a tracionar e conseguir industrializar. Legal. E mais do que isso, te permite a conhecer mais destes processos, mapear estes pontos de desvio e pensar em soluções, né? Então a gente começou 100% manual, através ali de uma equipe, pessoas, parte disso a gente já automatizou, então a gente já tem RPA rodando, já tem coisa com serviços que foram construídos, e aí Legal. você parte de um mapeamento de processo, de uma implementação, fazer essas melhorias. Uhum. Então, o recado que eu deixo aqui é: a gente não está isento de ter problemas, desvios, mas como que a gente trabalha da porta para dentro, uma alta capacidade do seu time em conseguir encontrar solução, porque o que o cliente quer são opções. E Exato. não tenho o que fazer. Não, eu tenho que dar alternativas. E quanto mais a minha equipe conhece do processo, maior o leque de opções que ela tem a dar ali para o cliente e minimizar, porque o impacto já aconteceu. Mas Uhum. como que eu vou minimizar? Eu não quero ligar para o Cris e falar: ó, Cris, a sua mercadoria não vai chegar. É ruim. E aí, Mas é né? pior se você tiver que me ligar. Exato.
né? É pior. Exatamente. Então, essas escolhas que precisam ser conscientes, mas com base nisso também eu trabalhar essas outras oportunidades. Pô, Então, eu legal. falo um pouco no livro disso, porque eu acredito que a mudança ela é de dentro para fora, parte das pessoas, parte dos processos e parte ali da nossa capacidade de ser curioso, de ser criativo. E eu falo que todos os dias eu vou embora pensando o que que eu vou fazer amanhã para ser diferente de hoje e ser melhor, né? Uhum. Então é ter este inconformismo saudável de saber que não tem nada tão bom que não possa ser melhorado e que vão ter desafios, você vai revisitar e enfim, daria para escrever um outro É livro outro aqui. livro sobre. E quando a gente fala de tendências, o que que você compreende, tem a visão, porque vocês, nesses 3 anos aí, eu tô duvidando que é só 3 anos, porque ele tá falando tanta coisa que vocês fizeram, mas o que que você encara como tendências ali do que vocês podem aplicar e até tendências de mercado mesmo para a área de CX e atendimento no geral? Eu acho que de uma maneira assim, pegando um dos exemplos dentre tantas Tá. possibilidades que eu falo que os desejos são infinitos, né? Sim. Eu acho que a questão da omnicanalidade, trazendo para o cliente uma experiência, seja através de uma inteligência aumentada, para que ele não precise necessariamente ir na loja para se inspirar, Entendi. né? Então, isso é uma das coisas que a gente começa a olhar aqui e dizer. Poxa, hoje muitos clientes eles compram no digital, mas eles ainda vão na loja. Tem aquele cliente que não vai querer ir. Então, como que eu Uhum. coloco ele dentro da loja estando ele na casa dele? Então, Sim. obviamente, falando de inteligência aumentada, softwares que se permitam ter ali uma realidade muito Uma real daquela hiperrealidade. experiência, é o que a gente fala assim que é o nosso sonho, né? Uhum. Cara, mas isso talvez leve algum tempo, pode ser, né? Uhum. Mas tem outras coisas. A gente fala muito do uso da inteligência artificial nos canais de atendimento, e aí usar a IA não só do ponto de vista do serviço transacional, mas num nível muito mais amplo de negócio. Eu quero poder acionar o Cris tendo ali uma visão de que eu conheço você a ponto de saber que em outubro você visita a loja para comprar enfeites de Natal. É. Então, antes de você estar na minha loja, eu quero poder te acessar de uma maneira muito personalizada, porque enquanto cliente, a gente não quer o todo. Ah, você vai receber CRMs de ofertas, não, mas é aquilo que você busca, aquilo que você precisa. Mas eu já sei, eu já tenho essa informação armazenada que você visitou a minha loja. Como que eu faço uso disso de uma maneira mais personificada, sabe? Sim. Então, quando a gente olha para o futuro, para a tendência, para tecnologia no âmbito geral de experiência, atendimento, a gente entende que é nisto que nós queremos chegar e tem tecnologia que vão nos ajudar a chegar nisso, né? E ao mesmo tempo trabalhar as equipes para que elas foquem no seu autodesenvolvimento, para que elas foquem em novas descobertas. Por quê? Porque a tendência é que o que é mais complexo, que eu ainda não fiz, ele atenda, mas vão ter coisas que vão ser facilmente substituídas. Então, é como que eu ajudo o desenvolvimento deste meu capital humano, que hoje faz atividades que já começam a ser feitas por automações, para que ele também seja o meu recurso do futuro por este outro ângulo, porque eu vou precisar É dessas que uma pessoas. atuação mais analítica e estratégica ao mesmo Perfeito? tempo, né? Porque tem Perfeito. um bom conhecimento do negócio, né? Que é bem essa questão, conhecimento do cliente e conhecimento do negócio, e como você pode entregar isso da melhor Perfeito. forma, utilizar as tecnologias para É isso. isso. Eu falo Legal. que, bem rapidamente aqui para exemplificar isso, Opa. a gente passa por esse momento de transição e de aculturamento e de elevar o nível das pessoas para outras coisas, que é, você tem uma área de qualidade nas áreas de atendimento que até então realizavam a qualidade como? Ouvindo ligações e preenchendo um formulário, Isso. né? Hoje você tem o Speech Analytics, então nós implementamos há 1 ano e alguns meses o Speech Analytics e eu tive que passar por este, como que eu uso ou como que eu posso usar estes recursos que executavam esta atividade do ponto de vista de ouvir, né? Usando um software, usando um mecanismo sistêmico, uma ferramenta que vai trazer uma linha de produtividade muito maior, uma assertividade muito maior, trabalhando a partir da análise do que já foi constatado e não mais sendo o cara que constata. Percebe que Legal. é uma mudança que
E aí, obviamente, você vai ter profissionais que vão super desenvolver e você vai aproveitar todo esse conhecimento, e outros que vão descobrir que não é aquilo e vão encontrar uma outra coisa para fazer. Sim, Então, estas mudanças, elas vão acontecer em paralelo, né? Então, vem a solução e vem as pessoas ali se adaptando e se desenvolvendo para esse novo. muito Então, legal. assim, é um oceano azul de De coisas que a gente tem oportunidades. para fazer e evoluir. E sonhos grandes aqui. Bom, a gente está chegando ao final do nosso Mas papo, já. né? Eu falei para você que passava super rápido, passas muito rápido, mas não teria como a gente terminar se eu fazer essa pergunta de qual dica você dá, tanto para profissionais como para as empresas que estão aí nessa jornada de implementar a experiência do cliente como disciplina de negócio dentro das suas organizações. Se eu pudesse resumir em uma frase, a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação, tá? Ótimo. E eu falo isso porque eu acredito nisso verdadeiramente. A gente quer grandes soluções num espaço de tempo muito curto e é utopia. A Uhum. gente não vai conseguir. Se a gente se permitir criar um plano de trabalho com entregas e olhar para um modelo de construção e aportar esse apoio, esse patrocínio, as áreas de operações, de atendimento ao cliente, de relacionamento cliente, tende a sair para um processo evolutivo, que é como eu enxergo o que nós temos feito, tá? Uhum. Eu digo que a gente conseguiu em 3 anos e meio, Cris, para pavimentar uma via. Para agora a gente conseguir escalar, industrializar, trazer coisas novas. Legal. E então apostem em coisas pequenas. Às vezes a gente investe muito tempo, não necessariamente gasta, em buscar uma solução que acha que vai resolver todos os problemas numa única tacada. Gente, não existe uma Não bala de existe isso. prata. Não existe. O que existe é conheça do seu negócio, conheça da empresa em que você está inserido deste meio, a ponto de você encontrar estas pequenas oportunidades que, numa soma, elas vão mostrar que você acertou o caminho. E Sim. aí depois você vai conseguir tracionar. Então começa pelo simples. Começa olhando para dentro de casa, o que eu consigo fazer em termos de processo, organização, estruturação, que vão me permitir depois expandir isso para fora. Que eu falo muito do que é como nós estamos começamos lá, estamos aqui. Tá. Então, investimento, às vezes a gente fica numa sede, mas eu vou trocar o software A pelo software B, e aí você passa loopings, entra ano, sai ano, trocando tecnologia, mas porque você não fez o trabalho que é conhecer do seu negócio. Entenda que nesta posição de relacionamento, atendimento, experiência cliente, você é o elo dentre todas as áreas da organização. Uhum. Estar neste papel vai exigir que você conheça do seu negócio Negócio. e não do seu perímetro. Exato. Então, eu falo para os profissionais sejam curiosos. Conquistem espaços dentro das reuniões das áreas, se convidem, levem um pouco dessa visão, vão adaptando e aprimorando à medida em que vão ter áreas que gostam de um jeito, tem áreas que gostam de outro. Eu falo, gente, é mais do que a cor do PPT, o Aham. recheio faz toda a diferença. E conheçam ali do negócio, estejam presente no atendimento do cliente, na jornada do cliente, porque você ajuda a estimular o seu time a pensar soluções, a pensar. Né, eu acho que escada a gente lava de cima para baixo. Quando o time vê que eu tenho a rotina de ir na loja, atender o cliente, ver o cliente, deixa de ser uma obrigação, passa a ser uma cultura. Exato. Então, somos responsáveis pela cultura do cliente, mas do que demonstrar as oportunidades, ou eu falo que eu não quero ser a área vista como a área que leva o problema, eu quero ser a área Uhum. vista que faz parte da solução. É legal. Então, entrar neste papel, eu trago as oportunidades, eu não chamo mais de problema lá, tá? Aliás, Uhum. falo que a palavra tem poder, né? Com Então a gente certeza. chama de oportunidades. Então como que eu pego essas oportunidades e mostro que eu não estou só apontando as oportunidades, mas eu quero fazer parte da solução. Então eu construo junto, meu time está lá junto, está pensando junto, está operacionalizando junto, está tirando da ideia da concepção para a realização, sendo parte integrante. Exige? Muito. Exige. Mas eu acredito fortemente que desta forma a gente consegue ver valor naquilo que a gente faz e movimentar dentro e fora. Muito legal. Ó,
Ótima mensagem, né, pessoal? Uma aula aqui, muito bacana, Carla. Obrigado pela sua visita, obrigado pelo papo. É, Pessoal, para quem quer entender um pouco mais, por favor, leia um capítulo dela no nosso livro. E também, para quem quiser se conectar com você, quer compartilhar seu LinkedIn. LinkedIn Carla Santos, vão me encontrar lá. Estou na comunidade também aqui Né? junto com o Cris, Maravilha. aprendendo todo dia com os colegas coisas novas. E fico super à vontade para conversar. Eu falo que eu sou muito curiosa, né? Então, empresas de diversos segmentos e indústrias, eu normalmente chamo, contato, falo, vamos tomar um café? E é legal da comunidade isso, porque é uma comunidade que não tem bloqueio dessas Não coisas, tem, né? é muito Então a gente bacana. sempre tem essa questão da sinergia, mesmo que seja, sei lá, a gente está falando de uma área de saúde, a gente Perfeito. pode trazer isso, algum conhecimento para uma área de varejo, por exemplo, Perfeito. Não, né? assim, eu sou super fã da comunidade suspeita para falar, Cris, porque eu acho que ali a gente encontra empresas e profissionais nos mais diversos momentos Exato. de empresa, de vida. E esta troca, eu acho que, putz, tem coisas que o meu colega está passando que eu já passei, tem coisas que eu vou passar que tem outros que passaram, porque os níveis de maturidade do profissional da empresa tá diferente. Sim, E ali você nos permite ter essa troca, ter essa sinergia e assim, é uma aula, né? É uma aula todos os dias de coisas que, poxa, eu acho que eu tô fazendo tudo. E aí você vê uma coisa e você fala, cara, ainda pô, mas tem é isso. isso, né? Então, assim, Legal. sou super fã, super divulgo, e não é porque você tá aqui, não, mas eu faço aqui, sempre falo, entra nessa comunidade, porque eu acho que a gente ainda faz pouco isso, Sim, sabe? De enquanto pessoas que acreditam e cuidam da jornada, do relacionamento, do atendimento, da experiência cliente dentro das pequenas, médias ou grandes organizações, ter ali um pacto, sabe? Ser pessoas que estão de fato querendo difundir isso como uma cultura tão forte como é de tech, sim. inteligente. Fala-se de inteligência artificial, vamos falar de relacionamento e atendimento cliente. Então, acho que tem um espaço muito grande que nós, profissionais dessa área, podemos conquistar, e se estivermos juntos e usando a comunidade, eu vejo uma oportunidade para isso, a gente vai se fortalecer Com e vai certeza. conseguir evoluir muito mais. Muito legal. É o comunidade com conhecimento colaborativo, né? A gente Perfeito. vai muito mais rápido. Muito obrigado, Carla. Obrigada. E pessoal, para vocês que ainda não seguem aqui o nosso YouTube ou o nosso canal no Spotify, por favor, sigam aí a gente, apertem um sininho para vocês receberem a cada novo episódio um- uma notificação aí. A gente fica por aqui nesse episódio e um grande abraço do Cris para vocês. Tchau, tchau, gente.